Boa noite a todos. Sempre um prazer estar com vocês. Eu estou feliz que eu sobrevivi. Almoço foi na casa da sogra e ela me deu um pedaço de lasanha tamanho de Tocantins. Mas graças a Deus vencemos aquela batalha. Meu cardiologista não gosta de mim. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 3, de 1 a 7. Esse é o nosso texto de hoje à noite. 1 Pedro 1, 3, 1 Pedro 3, de 1 a 7. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu estava na Fundamental, nós aprendemos, assim que ouvia o hino nacional americano, era respeitoso ficar em pé. Não interessava onde, durante a Copa, num restaurante assistindo o jogo com o Brasil, Estados Unidos, fica em pé, coloca a mão no coração. Eu suspeito que alguns de nós com mais idade ouviram a mesma coisa. Mas essa coisa de ficar em pé, quando nós encontramos com nossos amigos, quando nós encontramos com nosso chefe, quando nós encontramos com pessoas de mais idade avançada, nos nossos trabalhos, igrejas e casas, nós ficamos em pé. Moisés até colocou isso em Levítico, ele fala, diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião. E talvez um dos episódios mais marcantes no Velho Testamento, durante o período de restauração, se encontra em Neemias, onde um sacerdote, que nós sabemos pouco sobre ele, mas está registrado que ele é um homem que tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Ele toma o livro da lei e ele abre, está escrito em Neemias, Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Agora, não é regra bíblica, se não quiser, fica à vontade, mas se estiver disposto e capaz, eu convido a ficar em pé, enquanto cantamos 1 Pedro 3, de 1 a 7. Assim diz a palavra do Senhor: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisada de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram, outra hora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra infalível. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo, nós, diante da sua presença, imploramos a bênção do teu Espírito, trabalhando através da sua palavra. Que a sua palavra fale a nós, que nós podemos ouvi-la claramente, que ela transforma as nossas vidas, nos fazendo mais conformes a Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Podem se sentar. Vocês lembram que o texto que nós estamos estudando em 1 Pedro, Pedro está escrevendo para algumas pessoas sendo perseguidos. E
o objetivo de Pedro é encorajar eles a viver nessa sociedade hostil. E a mensagem, se você quiser resumir a epístola de Pedro, pode colocar aí, olha para Jesus Cristo. As epístolas de Pedro têm a melhor cristologia, a teologia mais completa de quem Cristo era, o que ele fez e como isso influencia as nossas vidas hoje. Pedro diz: para de olhar a sociedade ao seu redor. Para de se envolver com esse mundo mentalmente, ou emocionalmente, ou espiritualmente. Olha para Jesus Cristo. Vira para Jesus Cristo. Olha para Jesus Cristo lá no céu. Olha para o glorioso futuro que terá com Jesus Cristo. Olha para os recursos que encontra em Jesus Cristo. E ele direciona a atenção deles de 3 formas. Se quiser anotar, 1 Pedro 1 até 2:11 é a primeira parte. E Pedro está falando, olha, quando você olha para o passado, lembra que a sua grande salvação é a base da sua esperança futura. Salvação no passado, esperança futura. Se vai olhar para o passado, não fica lamentando como as coisas eram melhores quando você era criança, como as igrejas eram diferentes e mais sérios, como todo mundo levava a Bíblia e não usava celular. Olha para a salvação, porque isso é a base da sua esperança futura. De 1 Pedro 2:12 até o capítulo 4, versículo 6, ele começa a falar, olha, você vai olhar para o presente. E você precisa lembrar que essa salvação tem um efeito no presente. Tem um efeito no presente, no seu exemplo e na sua conduta perante os homens. E depois, 1 Pedro 4, 7 até o final do livro, ele fala, olha para o futuro. Jesus Cristo, o seu Salvador, está voltando. Olha a sua esperança lá. Então, esses 3 movimentos, passado, presente e futuro, e nós estamos bem aqui no meio, e nós estamos meditando faz alguns tempos em como viver nesse mundo a fim de alcançar eles com o Evangelho. Pedro diz, se você vai manter um testemunho exemplar, uma conduta exemplar diante do mundo hostil, será usado para trazer eles à salvação. Então, a sua vida, ele escreve, para esses perseguidos, precisa ser caracterizado, precisa ser marcado por uma coisa em evidência. Qual coisa? Olha a primeira palavra de 1 Pedro 2:13. Ele fala, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, e assim ele vai, sujeitai-vos. De novo em versículo 18, ele fala, servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. E depois, em capítulo 3, ele não muda de assunto, ele começa em versículo 1, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, etc. e tal. E versículo 7, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Esse igualmente retoma o assunto de submissão. Não ao rei, não ao chefe, não ao marido, mas a Jesus Cristo. Esse é o ponto. O que Paulo está dizendo é isso. Você está vivendo em um mundo hostil, bem mais hostil do que nosso mundo no tempo presente. E este mundo hostil vai mostrar e manifestar oposição em 3 relacionamentos principais. São as 3 primárias relacionamentos que nós temos. Primeiro, nosso relacionamento ao governo como cidadão, nosso relacionamento ao nosso chefe como trabalhador, e então chega bem aí
nosso relacionamento uns com os outros, como homem e mulher nas famílias. E Pedro, ele fala, se você quer ter um impacto, se você quer mostrar o Evangelho, se você quer ter uma vida condizente com o Evangelho, você precisa respeitar a sociedade que Deus criou, que Deus governa até hoje. Você precisa respeitar aquela estrutura social no seu lugar de trabalho. E você precisa respeitar a ordem social, os papéis que Deus desenhou para o casamento. Nós não podemos ser rebeldes, nós não podemos impor os nossos direitos. Nós não somos superiores ao mundo ao nosso redor. Então, se coloque no lugar deles. Você e eu fomos feitos na imagem de Deus, em Gênesis capítulo 2. Por virtude desse fato, nós devemos a Deus uma grande responsabilidade. E você não precisa acreditar em Deus para isso ser verdadeiro. Você pode ser budista, você pode ser batista, você pode ser espírita ou presbiteriano, mas mesmo se você for ateu, a responsabilidade que você tem por ser criado na imagem de Deus permanece. E a responsabilidade é: devemos a nossa vida inteira em lealdade, em obediência, em submissão ao nosso Criador. Eu não conheço as histórias individuais de cada uma aqui hoje à noite, mas a Bíblia fala que você e eu estamos errando isso, bem feio. Que nenhum de nós está vivendo conforme nós deveríamos viver. E os nossos pecados comprovam esses fatos. Todo dia, os nossos pecados comprovam que nós não queremos viver em submissão a Deus. O nosso primeiro impulso não é de nos curvar perante o nosso Criador. E por Deus ser um Deus muito, muito bom, Ele pega rebeldes e envia eles para a punição eterna. Eles já nascem no pecado, já manifestam esse pecado, acumulam tudo isso, e Deus no final, Ele não fala, olha, vem aqui junto comigo. Ele fala, não, seja feita a sua vontade. Você quer ser rebelde? Vai, seja rebelde. E nós não temos nenhuma esperança que dura, a não ser o que Deus tem feito no seu amor e misericórdia através de Cristo. O seu pecado é como o meu pecado, todo mundo é igual pecador, não interessa a sua história ou as circunstâncias, porque nós todos estamos debaixo da justa condenação de Deus. E nós não podemos nos livrar dessa condenação, nós não podemos compensar essa condenação com qualquer obra de obediência nossa. Opa, agora eu vou começar a viver bem. Vou viver conforme as Escrituras. Agora eu vou fazer-me melhor. Agora eu aprendi que eu não posso fazer tal coisa. E agora eu vou mudar. É tarde demais. Tarde demais. A nossa única esperança, então, é o que Ele fez em Jesus Cristo, enviando o seu Filho ao mundo para viver a vida que você e eu precisava viver desde o nascimento. Cristo viveu a vida perfeita. Ele é o modelo e o nosso exemplo. Mas nenhum de nós temos vivido essa vida. Mas mesmo Cristo não tendo pecado, Ele foi para a cruz e morreu como substituto de todos aqueles que ou confiavam nele, ou estão confiando hoje, ou um dia confiará nele. Ele era o substituto, ele levou a condenação, ele levou a punição dos pecados. E depois Deus o ressurgiu
ao terceiro dia, mostrando que ele aceitou o sacrifício de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e ele está presente hoje à noite com Deus Pai. E agora a mensagem é claramente a mesma mensagem de Pedro aqui, séculos atrás, milênios atrás. A mesma mensagem que Pedro faz, que Paulo faz, que todo mundo faz. Olha, para de tentar agradar a Deus com as suas obras e olha para Jesus Cristo. Em Cristo nós podemos ter perdão e nova vida. Você pode ter esse perdão agora, nesta vida. Mas, imagina que, depois de ouvir essa mensagem, você se torna um cristão naquele tempo. Imediatamente, você é um filho de Deus. Imediatamente, você é um cidadão, agora não mais do Brasil, nem dos Estados Unidos, nem de qualquer outro lugar, mas um cidadão do reino da luz celeste. E agora nós temos uma autoridade maior do que qualquer outra autoridade que nós ouvimos falar até hoje, que é o próprio Jesus Cristo. E nós somos chamados a viver de uma maneira mais alta, um padrão mais alto, conforme as Escrituras. E você fala, qual que é o problema nisso? O problema é que muitas pessoas começam a sentir superior à sociedade ao seu redor. E eles começam a ser indiferentes à sociedade. Eu estou aqui no Brasil, mas cristão paga dízimo, não imposto. Eu não tenho interesse agora, alguns dizem, por pertencer a Deus, por ser peregrino e forasteiro aqui. Eu não quero prestar mais atenção às leis deste mundo, à autoridade do meu chefe no trabalho. E com certeza, eu não quero viver com marido ou esposa descrente. Pode chegar a esse nível. Pode chegar a esse nível. E esse sentimento de superioridade é exatamente o oposto do que o Evangelho produz. Por isso, Pedro está gastando tanto tempo, e nós estamos gastando tanto tempo com Pedro aqui, falando sobre este submissão, porque o nosso propósito, a razão de você estar vivo hoje à noite, se você está em Cristo, é uma só: levar a mensagem de Jesus Cristo aos confins do mundo. Isso é a única razão por qual você está vivo hoje. Se não fosse necessário, se Deus quisesse levantar das pedras alguém que só falava de Cristo, repetia tudo que Cristo fez, das pedras, eu poderia ser salvo e já partir da glória. Aquela oração de salva e leva, né? Tipo, Deus, essa pessoa é tão difícil, salva ela e depois leva. Mas essas coisas, nós estamos aqui para evangelismo. Nós estamos aqui para fazer o nome de Cristo conhecido no nosso mundo, conhecido no nosso trabalho, conhecido nas nossas famílias. E Pedro está dizendo, olha, se você quer ser bom nisso, precisa aprender a se submeter. E o foco dessa passagem, hoje à noite, é a menor, mas creio eu, a maior de todas essas áreas de responsabilidade, a família. Quando alguém se converte, especialmente uma mulher, até hoje levanta algumas dificuldades. Por exemplo, agora que ela tem uma autoridade maior em Jesus Cristo, qual é o relacionamento dela com a autoridade do próprio marido? Ou agora que ela sabe o que a Bíblia ensina, como é que o marido descrente vai ser a cabeça do lar? São questões que a gente às vezes passa batido e não pensa como a Bíblia resolve isso. Mas, pior, pode acontecer que ela, a convertida, encontra bons homens cristãos na igreja. E aí começa um problema.
Porque ela começa a pensar que ela teria uma vida melhor com alguém que não é o marido dela. Do outro lado, um homem, quando é convertido e a esposa não é, talvez ele se sente superior. Ele fala: olha, sinto muito, mas as suas necessidades, eu vejo que é puro egoísmo é pecado, logo, eu sou indiferente ao que precisa. E às vezes, ele abandona ela para procurar uma moça cristã dentro da igreja. E se isso já é problema para nós em 2026, era um problema muito maior naquele tempo. Muito maior. Naquele tempo, estava em vigência um princípio chamado pátria potestas. E significa o poder do pai, do homem. Que quer dizer que enquanto uma mulher era solteira ou vivendo na casa do pai, o pai tinha todo o poder amplo, vitalício, pleno sobre ela. Ele podia até matar ela e não caberia nenhum recurso legal. Era permitido porque ele era o pai. Mas, quando ela casava, ela entrava do mal para o pior. Saiu da frigideira, caiu no fogo. Porque agora o marido trata ela como posse. Poderia fazer o bem que quisesse com ela, desprezar ela ou até abandoná-la. Essa realidade era sentido na pele. Olha alguns tipos de divórcios que nós temos aqui, desses documentos antigos, motivos pelo qual um homem divorciava a esposa. Escrito: Sulpícios Galos abandonou sua esposa, pois ela apareceu na rua sem véu. Que tragédia! Acabou tudo, não aguento mais. Antítios Vetus, nome do meu primeiro filho, divorciou de sua esposa, pois a viu conversando com uma mulher livre em público. E esse terceiro, olha, Público Simprônio Sopros, vem com até sobrenome já, divorciou da sua esposa porque ela foi a um jogo público da época. Foi assistir futebol. E o homem não aguentou essa brasileira. Então, no tempo de Pedro, uma mulher era aquela que servia às necessidades da população masculina e elas foram tratadas como animais ou escravos, ovelhas ou cabras. Até um bordão daquele tempo bem recitado fala isso: mulheres devem permanecer dentro de casa e obedecer os seus maridos. Isso era teologia do casamento, básico naquele tempo. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 3, ele também lida com a sociedade que estava devoto a esse tipo de coisa. Porque debaixo da pátria potestas, o homem do lar, o pai ou o marido, só precisava de uma esposa oficialmente para ter um herdeiro reconhecido. Só. Mas ele não se limitava a ela. Ele tinha direitos sobre qualquer escrava, sobre qualquer outra mulher na sociedade, era permitido, enquanto não fosse casada. E você pensa, mas os judeus, eles eram bem mais sérios. Os judeus não eram bem mais sérios. Eles só consideram adultério aquilo se você quebrar o matrimônio com uma mulher casada. Se for solteira, tranquilo. E agora vem a palavra de Deus e fala, olha, tudo isso está errado. Em 1 Timóteo 3, versículo 2, escrevendo sobre a necessidade, as qualificações de um pastor ou bispo, ou seja, que for o termo, ele fala, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, etc, etc. Aquela frase aí, que está aí, esposo de uma só mulher, não se ocorre em qualquer outro lugar no Novo Testamento, mas ocorre, poucas vezes, em cemitério romano.
Porque era o seguinte: um homem com todo esse dinheiro, direito, um homem com toda essa liberdade social e legal para trair a esposa com alguém dentro de casa ou fora de casa, e não fazia, a esposa colocava no lápide: tal homem, esposo de uma só mulher. Temos mais de 6,5 milhões de lápides documentados. Menos de 2% tem essa inscrição. Marido de uma só mulher. Um homem que era fiel. Vocês entendem como a conversão a Deus, a Cristo, traz um grande problema para esse povo dos primeiros séculos? Porque quando um homem vinha a Jesus Cristo, era fácil. Ele já tinha toda a autoridade. Ele fala: não vamos mais para o templo, vamos servir a Jesus Cristo. E a família toda vai junto. Mas a mulher, ela poderia ser divorciada ou morta. Então, como proceder perante isso? Era impensável ela mudar de religião sem a permissão do seu marido. E a oportunidade de conflito e dificuldade era bem maior para a mulher do que para os homens. Esse é o que está em jogo nessa passagem. Por isso, em 7 versículos, 6 falam sobre as mulheres. E 1 fala sobre os homens. A mensagem para ambos é: submete-se a Jesus Cristo. Mas Pedro vai além e ele fala: deixa-me te mostrar exatamente como viver isso no dia a dia. Não tem nada a ver com homens precisando menos submissão. Tem nada a ver com mulher precisando mais instrução para aprender a viver a vida. Não. E enquanto nós estamos aqui, irmãos, olha o versículo 7 de 1 Pedro 3. Já quero colocar esse assunto aqui para dormir, uma forma de dizer. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Agora, todo mundo normalmente interpreta esse versículo como Pedro fazendo um contraste entre dois extremos, falando: olha, homem é forte. E eu sempre escuto homem interpretando assim: homem é forte, a mulher mais fraca. Mas no grego original, e no português, e no inglês, não se faz essa comparação com essas palavras. Você fala: olha, tal pessoa é frágil, a esposa dele é mais frágil. É o que está escrito aqui. Ele fala: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil ainda. Ele nunca afirma que o homem é forte, que o homem não precisa depender inteiramente de Jesus Cristo. Ele simplesmente fala: olha, homens, vocês são nada sem Jesus Cristo. E as suas esposas são nada mais um. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar a Bezerra de Menezes, o hospital psiquiátrico aqui. Quando não estou aqui com vocês aos domingos, é lá que eu moro. Mas, sextas-feiras, às 14 horas, tem um compartilhamento entre os moradores permanentes, junto com psicólogos, médicos e tudo mais, psiquiatras e tudo mais. Tinha um caso onde um homem estava sentado num grande círculo e tinha uma cadeira vazia. E cada vez que alguém ia sentar lá, ele falava: não pode. Eles perguntaram: por que não pode? Ele falou: não está vendo? O meu amigo está sentado aí. Cadeira vazia, né? Um outro morador permanente da Bezerra de Menezes começou a dar risada. Ele acha que tem um amigo imaginário. Cara, vocês dois estão internados lá. Quem é você para dar risada do outro? Se trata. E a mesma coisa aqui. Quem são os homens para falar: as mulheres são as mais frágeis, eu sou mais forte? Não, nós dois somos nada sem Jesus Cristo.
E nós precisamos de Jesus Cristo. Isso é o ponto, o ápice de 1 Pedro 2, versículo 21, 22 e 23. Mas voltando, saindo de lá, como então uma esposa cristã deve conviver com o seu marido de tal forma que ela cumpre o seu mandato bíblico de obedecer às Escrituras, de representar Jesus Cristo e de evangelizar a própria família? Pedro não fala para ela deixar o marido. Se ele tivesse falado isso, seria errado. Olha comigo em 1 Coríntios 7, versículo 13. Diz assim: e a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido, não divorcie. Esse deixar é divorciar. Olha o próximo versículo, versículo 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Agora, no passado, ouvia-se muito sobre namoro evangelístico, onde um menino da igreja ia atrás de uma mulher que não era de igreja, a fim de converter, por causa desse versículo, e vice-versa. Nunca deu certo, porque eles não estão pegando a intenção desse versículo. Qual é a intenção? Deus é tão generoso e tão abundantemente gracioso em bênção sobre os seus filhos, que mesmo alguém não sendo convertido, mas sendo associado com o Filho de Deus, eles recebem os benefícios de alguém que vive a vida cristã, que vive conforme o Evangelho. O perdão, o amor, a submissão. Eles pegam todos esses benefícios. Não está falando sobre salvação por osmose. Isso não é santificação interna. É bênção externa nesta vida. E qualquer um de nós pode testificar como é bênção ser casado com uma mulher que ama a Jesus Cristo acima de todas as coisas. Provérbios 18, 22 diz: o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Alguns traduzem essa segunda parte, alcançou a benevolência do Senhor, como recebeu uma dádiva do Senhor. Dádiva do Senhor. Mas e se o marido não convertido quer ficar? E aí? Olha em 1 Coríntios 7, versículo 3. Mulher que tem marido incrédulo e esse consente em viver com ela, não deixe o marido. Mas e se ele quiser ir embora? Próximo versículo, versículo 15. Mas, 1 Coríntios 7, 15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Se ele quiser ir, deixa. Você não precisa brigar e lutar e começar essa guerra fria dentro da sua casa, criando confusão e caos. Não. Se ele quiser ir, porque você se converteu, deixa. Versículo 16 fala: pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Aquela galera lá dos anos 90 que estava fazendo namoro evangelístico deveria ter lido até o versículo 16. Porque ele afirma: nós não sabemos quem vai se converter. Ou agora, ou tempos depois. Nem recebemos a garantia que, se nós ensinamos os nossos filhos, eles serão finalmente convertidos. Nós não controlamos isso. Nós vivemos pela fé. Nós queremos ser fiéis. Mas Paulo está dizendo: olha, não força essa coisa de ficar juntos. Se eles querem ir, deixa. Porque isso cria confusão e caos. E você nem sabe se eles realmente vão ser salvos se ficar. Agora, a segunda coisa que Pedro não fala em 1 Pedro 3, ele não instrui as mulheres a pregar aos homens, a colocar versículos no fundo do copinho de cerveja dele, de falar do evangelho e tocar as pregações do pastor Ciro e pastor Tiago no volume máximo. Ou nem chama o pastor para visitar a casa dela,
quando o marido está sozinho e tem todas as armas carregadas. Pedro não fala precisa colar versículos na geladeira. O que ele fala? 1 Pedro 3, 1 a 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Pedro está dizendo, olha, se você quer ganhar o seu marido a Jesus Cristo, então faça tudo o que você puder para ser submisso a Ele. É o mesmo argumento que ele usa em capítulo 2. Você quer fazer um impacto na sociedade? Seja um cidadão submisso e exemplar. Quer causar impacto no seu trabalho? Seja um trabalhador submisso e exemplar. Quer fazer um impacto na sua família? Seja marido e esposa, submisso e exemplar. É o mesmo princípio. Agora, vamos aterrissar esse avião, tá? Hoje à noite é apenas uma introdução a essa parte. O que vem pela frente? Como viver essa submissão no dia a dia? Nós queremos ver isso juntos em outra oportunidade. Qual era o desenho principal original em Gênesis 2? O que isso implica para mulheres? Queremos olhar isso em oportunidade futura. E depois queremos fazer o mesmo aos homens. Falar, olha, como foi criado, como foi corrompido, como é restaurado em Jesus Cristo, como profeta, sacerdote e rei, vendo Jesus Cristo como tudo o que nós precisamos para poder viver essa vida exemplar e submissa aqui. Vamos orar. Senhor Deus, nosso eterno Pai, te damos graças, Senhor, pela sua palavra. A clareza, Senhor, da sua palavra nos deixa sem saída, pois precisamos confessar os nossos pecados. E mesmo sabendo fazer o que é bom, Senhor, nós não o fazemos. Senhor Deus, pedimos que abençoe esta igreja, não com grandes recursos, mas com grande fidelidade à sua palavra, com grande semelhança a Jesus Cristo. Por onde nós trabalhamos, por onde nós vivemos, por onde nós andamos, e especialmente, Senhor Deus, perante as nossas famílias, diante dos nossos filhos e cônjuges. Senhor Deus, dependemos inteiramente da sua graça. Trabalha no nosso coração, no nosso entendimento, e nos dá graça suficiente para cada dia. Amém. Pastor?